Olha bem, irmão, todos nós, quando você abre aí, todos nós somos convidados por Deus, por Jesus, a crer, a confiar plenamente no poder dos céus, no poder de Deus. Somos convidados a crer, a confiar e a servir ao Senhor. Que é o mistério de uma vida abençoada, segredo de termos êxito nessa terra, é a gente crer, é a gente confiar e a gente servir a Deus. Isso faz toda a diferença. Desde a antiguidade fez a diferença e hoje não é diferente não. Por quê? Porque Deus não mudou. Malaquias falou deixou escrito e fala para nós, fala para todas as pessoas, Malaquias 3,6, onde Deus revelou para ele, diz: ó, eu, Senhor, não mudo. Não mudo. As coisas da terra não mudam, mas Deus não, Deus permanece mesmo. Então eu quero que você confie, eu quero que você acredite, e se alguém ainda não serve, basta servir ao Senhor, você vai ver, as coisas fluirão de maneira diferente. Mas se você já é servo, seja, porém, um servo fiel, uma serva fiel, um servo, uma serva que não vacila na fé, um servo, uma serva que está sempre confiante no Deus Todo-Poderoso. Por quê? E isso é importante. Você é convidado a crer, a confiar e a servir. Porque Romanos 8,28 revela para nós uma palavra muito importante que encaixa plenamente no que acabamos de falar. Por quê? Sabemos que todas as coisas contribuem, em algumas Bíblias, coopera juntamente para o bem, não é para o mal. Tudo coopera, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E Deus jamais chama alguém para ele continuar na mesma vida diante de sempre. Comigo não foi assim. Eu fui transformado, eu fui mudado, evangelista, fui transformado, eu fui mudado. Temos irmãos aqui, presbítero aqui, você não viu? Temos irmãos aqui e o seu histórico passado é negativo, é amaldiçoado. A forma de vida que você levava. Na verdade, tinha pessoas que eram doentes, tinha pessoas que tinham nódulos no corpo. Você vê que Jesus liberou, abriu os céus, o Espírito Santo liberou o poder e sua vida foi mudada. Os vícios caíram por terra, as doenças foram arrancadas, o Espírito de Deus operou, o mal saiu, o corpo da coluna, da garganta, e a obra foi concretizada. Para a glória do nome de quem? Do Senhor Jesus. Por quê? Porque você passou a crer, você passou a confiar, você passou a servir. Aí Deus começou a agir por você. Tudo aquilo que era impossível até então, até você passar a crer, a confiar e a servir, tudo era impossível. Mas agora você passou a crer, a confiar e a servir Deus de toda a possibilidade. Jogou tudo por terra. Glória a Deus. Verdade? Agora você se mantém. Porque é preciso que nos mantenhamos. Verdade? Nossos pais nos colocou no mundo, na terra, cuidou de nós por um período de tempo. Verdade? Assim como ali está a Tamires, a Mira. E a titia está ajudando ela ali, cuidando do Noah. Mas o Noah vai crescer. Jesus é tempo para isso, quando o arrebatamento. Se for para o céu, é melhor. Vai
vai todo mundo para o céu. Mas será zelado por ele até um certo tempo. E um tempo virá no qual ele vai ter que se cuidar de si mesmo. Entendeu? É assim que Deus age por nós. Deus da bondade, Deus do amor, Deus que está sempre com a mão estendida para agir, para operar. Porque agora, a partir de agora, pela sua fé, pela sua atitude de servir, de confiar, Ele começa a agir por você. Tudo passa a se tornar melhor. Tudo aquilo que era impossível, toda impossibilidade de ser curado, de ser livre, de ser liberto, de ser um homem ou mulher melhor, caiu por terra. Toda impossibilidade. E agora as pessoas que te conhecem, eles começam a especular. Mas o que aconteceu contigo? Por exemplo, quem conhece aqui o presbítero aqui, há um tempo atrás aí, eu dialogava com uma pessoa que não sabia que ele então faz parte dessa igreja. Falar para o pastor, estou sabendo que o lote, né? Eles o chamam de lote, é o pedido. O lote está lá na casa de Deus. Sim, está. Não acredito. Porque o histórico dele do passado não era um histórico positivo, não era um histórico, vamos assim dizer, exemplar para a vida de ninguém. Mas hoje é. Ele veio, Jesus curou ele, curou a coluna dele, libertou ele da bebida. Hoje é um abençoado e hoje é uma das colunas da casa da Deus. Amém, irmãos? O que Deus fez por ele, fez pelo evangelista, por outros mais aqui, fez por mim. Ele quer, na verdade, fazer por todos. São convidados a sentar à mesa do Senhor e a viver novidade de vida. Com Deus as coisas são diferentes. Tem luta, tem prova, tem dor, tem perseguição, mas tem vitória. Isso é vitória. Tem vitória. Tem que prosseguir. Então tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Continue a amar o Senhor. Continue a servir. Quando vier aquele pensamento negativo de sair da igreja, que é assim que se fala, né? De deixar o Senhor, repensa, amados. Repensa, como Pedro pensou: Senhor, para onde eu irei? Quem é que eu vou servir? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Fora do Senhor não há salvação. Que Deus seja louvado, irmão, na nossa vida, que nessa noite. Mas eu quero mostrar para os irmãos, falar de um assunto e de uma pessoa extremamente importante da Bíblia Sagrada. Quero falar sobre Daniel, capítulo 6, versículo 20 a 23 somente. Mas farei um relato da história. A igreja conhece, os irmãos conhecem, quem não conhece passará a conhecer. A história de Daniel é uma história linda. Um jovem de Deus, ainda jovem, colocou no coração que ele não se contaminaria com nada dessa terra, lá olha para cá, com o estilo de vida lá de Babilônia, pois eu não vou me contaminar. Vou servir ao rei, vou fazer o meu trabalho, o meu dever, mas não deixarei de servir e de honrar o meu Deus. E assim se manteve. E veremos que tudo vai cooperar para a vida, para o bem de Daniel. Porque ali, naquele reinado, Daniel se saía bem em tudo. E quando a pessoa se sai bem na vida, irmão, o olho grande cresce, a inveja de algumas pessoas, ela se manifesta. E aquelas pessoas que Daniel achavam que eram amigos dele, tramou-se contra eles por motivo da inveja. Você tem que se cuidar, irmãos. Não é porque você é grande, você está isento de inveja, não. Não é porque você é crente, você está isento de olho grande. Não é porque você é crente, você está isento de alguém fazer uma culpa para você, não. Você é ser humano. Entendeu? Então você tem que se cuidar.
crer no Senhor, confiar no Senhor, servir ao Senhor com fidelidade, para que Ele trabalhe por vocês. Ele tem prazer disso. Deus tem prazer disso. Há um Deus que trabalha por aqueles que Ele espera. Disse Isaías 64:4. Deus já te dirá disso. Ele não mudou, Ele continua a trabalhar. Então Daniel, por essa razão, criaram lá um decreto. Olha como é que o diabo faz e as pessoas maldosas fazem. Vamos criar um decreto, nós vamos acabar com a vida deste homem. Aqui no reino, todo mundo que desobedece a ordem do rei, decreto do rei, os leões papam eles. E não tem saída para Daniel se ele vacilar. Se ele cometer um delito, nós vamos trabalhar para que isso aconteça. Ele vai ser jogado na cova dos leões e nada poderá livrar. Mas Daniel serviu Deus da possibilidade. Amém, irmãos? Daniel serviu Deus que joga por terra toda impossibilidade. E na verdade, humanamente falando, era impossível se salvar se Daniel não fosse servo de Deus. Por isso nós dependemos de Deus, precisamos depender do Senhor. E traduzindo, foi programado tudo, e tentaram justamente em cima da lei do Senhor. Nós só vamos pegar nele, dentro da lei do Deus que ele serve. Eles foram terrivelmente sarcásticos, não é? Assim que fala? Sarcásticos. E lançaram o edito lá, e Daniel não deixou de buscar a Deus por causa daquilo. Eu não posso deixar de clamar ao meu Deus por essa razão. Eu confio nele, eu creio nele, sirvo a ele, e ele agirá por mim. E aí o decreto foi quebrado, porque ninguém podia orar a Deus nenhum, senão pedir unicamente só o rei. E Daniel, ele não deixava de buscar o Deus dele de maneira nenhuma. 3 dias no dia ele orava. Então eles foram lá, Daniel foi pego, chegaram ao rei, procuraram o rei, e Daniel agora foi trazido ao rei, e foi tudo confirmado, e agora Daniel teria que ser lançado dentro da cova dos leões. Humanamente impossível se salvar, porque até então ninguém jamais tinha feito tal proeza. Mas todos que lá foram lançados eram pessoas comuns, eram homens comuns, mulheres comuns, famílias comuns. Daniel era comum. Daniel servia o Deus que você serve. Daniel servia o Deus que você serve. E a palavra diz para nós que Daniel foi trazido e lançado na cova dos leões. Aí eu entro aqui em Daniel 6, 20 a 23. Creio eu que deu para você entender a história, mas resumidamente a palavra. Aí chegando-se a cova, o rei, antes ali, o rei ele assinou decreto, mas tudo foi feito às escuras, o rei não sabia a causa. Ele assinou decreto depois do caso acontecido que ele ficou sabendo. Então o rei, ele gostava de Daniel, ele empenhou por salvar Daniel, mas não tinha possibilidade, porque ele, o rei, havia decretado. E decreto de rei não volta atrás. Por isso, Daniel agora foi trazido para jogar na cova dos leões, foi lançado lá, e todo mundo naquela expectativa de Daniel ter sido despedaçado. O rei agora, ao amanhecer do dia, ele vai à cova dos leões. E aí entrando na palavra, chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Porque
eram amigos. Daniel era fiel. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Aquela autoridade amiga, aquele rei amigo. Porque tem patrão, não, que ele é amigo, tem patrão que ela é amiga. Não posso falar isso por todos, não. Porque dentro dessa área aí tem pessoas que só querem sugar. As pessoas. Então o rei, além de ser a autoridade máxima lá, ele era amigo de Daniel. Mas não tinha nada que ele poderia fazer. Mas Daniel tinha servido um Deus das possibilidades. Era impossível Daniel sair vivo de lá? Humanamente sim, mas não para Deus. Então aqui entra o valor de confiar, de crer e de servir. Não abra mão da sua fé, não. Porque no mau momento você terá Deus agindo por você. Mas o rei pergunta: dá-se o caso, Daniel, que o Deus que tu continuamente serve tenha podido livrar-te dos leões? O rei estava apreensivo, porque até então nunca ninguém tinha saído de lá vivo. Aí a palavra seguinte, que lá de dentro da cova, então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Verso seguinte declara. Daniel faz a declaração do Deus que ele confiava. Ele disse: ó meu Deus enviou o seu anjo, fechou ele a boca dos leões, para que não lhe fizesse dano. Mas há uma causa. Irmãos, além do plantio da colheita, você quer colher bênçãos, você quer colher promessas, você tem que fazer o que Daniel fez aqui, ó. Por quê? Porque o anjo foi lá, fechou a boca do leão e pediu que o leão comesse. O leão, não, vários leões lá, né? Comesse Daniel. Porque Daniel foi achado em Daniel, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Amados, é importante que as pessoas sejam fiéis uma à outra. Quanto mais laços de amizade você tiver, maiores serão as suas facilidades, menores serão os seus problemas, menos pessoas vocês terão para poder tentar te prejudicar de alguma forma. Por isso, bem-aventurados são aqueles que se empenham pela paz. Busque a paz, empenha pela paz, porque a vida vai ficar melhor. Então, Daniel revela: Deus, ó rei, fechou a boca dos demônios. O anjo veio e fez isso acontecer. Certamente Daniel viu um anjo lá, porque contra ti eu sou inocente, ó rei, e contra a ti eu não cometi delito nenhum. Diante de Deus eu sou inocente, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Tem mais? Tem. Então o rei muito se alegrou. Aquele amigo que agora estava triste, agora ele se alegra. Ouvir que o seu amigo estava vivo em um local de morte. É assim que Deus age. O Deus da possibilidade, ele joga por terra toda impossibilidade. Aqui é uma história a parte de Daniel, mas cada um de nós aqui, cada um de vocês tem a sua história, tem os seus problemas diários, tem as suas dificuldades. Mas o importante é que você tem também o mesmo Deus que Daniel serviu.
Glória a Deus. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum engano se achou nele. Porque ele o quê? Porque ele o quê? Ele crera em Deus, no seu Deus. Porque ele acreditou no seu Deus. Porque ele servia a Deus. Porque ele confiava em Deus. Ninguém perde com Deus. Então, a impossibilidade de Daniel sair vivo dali foi lançada por terra. Os amigos de Daniel, aqueles que trabalham contra ele, entraram no lugar dele, aos leões, para alimentar os leões. Justiça de Deus. Que Deus possa estar falando na mente de todos nós aqui nesta noite. Eu quero orar por vocês daqui a pouco, em nome de Jesus. Mas eu quero falar também, cabe a nós, e a palavra nos dá essa graça de assim fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero ler para vocês 2 Reis, capítulo 6, versículo 24, 25 e sucessivamente 26, 27, depois 7, 1, 2, 6, 7, 18. Sobre uma questão, o rei Ben-Hadad cercou a cidade de Samaria. Samaria é uma cidade que habitava um povo que servia a Deus. Ben-Hadad decide cercar a cidade e destruir o povo de Samaria. Em alguns dias eles já estavam presos ali, e segundo a palavra aí para nós, diz que sucedeu que depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou-se todo o seu exército e subiu, cercou a Samaria. Verso seguinte: houve grande fome em Samaria, porque estes cercaram até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças. Talvez tem outras palavras aí, mas é a mesma coisa, tá bom? Então o povo ali estava sem chance alguma também de sair vivo dali. A visão de Ben-Hadad era destruir o povo. Ou eles morriam pela espada, ou eles morreriam de fome e de sede, porque eles estavam plenamente cercados. Não tem momento que você se sente assim? Ou você já se sentiu assim? Ou talvez tenhamos alguém que você está se sentindo assim, na data de hoje, ou no decorrer desses dias. Mas acredite, confia. Deus vai agir por você, vai agir por você. Então era impossível que eles saíssem vivos dali. Ou morria pela espada, ou morria de fome, ou morria de sede. No verso seguinte, fala para nós: a situação está crítica. Aí o rei de Samaria, ele vem passando pelo muro. E as cidades antigas, elas tinham muros poderosos, muros largos. Se lembraram de falar a respeito aqui sobre Jericó. E o rei, então, ele vem passando pelo muro da cidade, e uma mulher, ela dirige ao rei a palavra. Mulher lá de Samaria. Ela dirige a palavra, dando brado ao rei, dizendo: acorde, meu rei, ou socorre, meu rei. Aí o rei vira para ela e diz o seguinte: e ele lhe disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Não tem momentos que a ajuda humana ela não representa nada. Tem momentos que a ajuda do pai e da mãe, do filho para os pais, não representa nada.
situação, né? Todo mundo estava no mesmo barco, o rei estava na mesma situação que a mulher. E se eles entrassem lá, o primeiro a morrer, o alvo desse primeiro era o rei. Então o rei fala para ela: mulher, se Deus não te acudir, meu filho, como que eu vou poder te ajudar? Como que eu vou poder te socorrer? Daí eu ia. O versículo seguinte declara para nós, né? 7 horas, só se seguir. Então, houve um diálogo e o rei provou para ela: estamos na mesma situação, não tem como fazer nada. Se Deus não te ajudar, se Deus não me ajudar, todos nós estaremos perdidos. O Deus da possibilidade é Ele que tem que atuar agora. Nossa confiança, nossa fé, nossa esperança tem que ser nele. Então, Eliseu fica sabendo, profeta, feliz é a cidade, feliz é a nação, feliz é o povo, feliz é a igreja, onde se tem verdadeiros profetas, homens que falam em nome do Senhor aquilo que Ele determinou, para que se venha cumprir aquilo que é necessário. Eliseu, o profeta, fica sabendo, e Eliseu diz assim: o povo ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, o Senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus. Os incrédulos, sempre tem os incrédulos. E ele disse: eis que ainda, olha a frase do incrédulo, ainda que o Senhor, em versão fala, ainda que Deus fizesse janela do céu, poder-se-ia fazer isso? E ele diz: eis que o verás, divino que fala, eis que tu verás com teus olhos, porém disso o incrédulo não participa das bênçãos daquele que acredita. Ele só vê, ele só contempla, ele só fica na plateia. Então a mulher que não, o rei responde que só Deus poderia ajudar. Eliseu lança uma profecia: preocupa não que amanhã, essas horas, haverá fartura aqui em Samaria. Mas aqueles que não creem na palavra, na promessa, no Deus que tudo pode, ele falou: que é isso? Já tem espalhado a má notícia lá, né? Ainda que Deus fizesse janela no céu, nós estamos aqui cercados. Não está escrito aqui, mas ele poderia ter falado: esse céu está doido, esse profeta está doido, né? As coisas, a fome está mexendo na cabeça dele. Nem se Deus tirar a janela no céu, isso vai acontecer. Tentando jogar a palavra de Deus por terra e a credibilidade do profeta. Porém, o profeta vira para ele, porque Eliseu confiava plenamente em Deus, e Eliseu falou para ele: porém, você vai ver tudo acontecer, porém você não vai participar, você vai morrer. Muito sério. Tem mais aqui? Porque o Senhor, aqui muda um pouco a colocação. Então houve essas declarações da bênção determinada, que o Deus da possibilidade iria mudar toda aquela situação impossível, porque realmente é impossível, cercados, com fome, com sede, né? E ali pelo local cheirava morte. O rei, o profeta determina que Deus faria. Alguém duvida, desacredita, lança a semente contrária. Eliseu diz: você vai ver, você vai participar.
Aí se passa algum tempo ali e Deus começa a agir. Por isso que muda aqui um pouco a frase. Deus, o Senhor, fizera ouvir no arraial lá dos filhos, onde os filhos estavam, a volta lá de Samaria. Deus fizera ouvir no arraial dos filhos um ruído de carros e um ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos hebreus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso se levantaram, fugiram no crepúsculo e deixaram suas tendas, seus cavalos, seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem sua vida. Glória. Deus fez com que algo acontecesse ali, um barulho, um ruído grande. Para os assírios, parecia um grande exército que estava vindo de cavalos. E um ouviu, o outro ouviu, o outro ouviu, e aquilo se espalhou, arregalaram os olhos e amedrontados decidiram fugir. Pararam o cerco ali de Samaria, e agora iria acontecer o que eles iam falar, porque o exército da Síria ali tinha comida, tinha roupa, eles tinham tudo ali, como alguém quando vai para a guerra, leva-se tudo. Então eles fugiram para salvar a vida deles. Aí o verso 18 complementa para nós, porque assim sucedeu, como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e uma medida de farinha por um ciclo após. Deus agiu, Deus operou. Bem? Glória a Deus. E esse incrédulo aqui que a Bíblia fala sobre ele, eu não vou estender a palavra, porque eu quero falar de uma outra parte aqui. Ele era um dos comandantes do exército, esse homem, esse senhor que fala ali. Ele era um dos capitães do exército. Ele era um dos organizadores. E são as pessoas da frente que organizam ali, né, as coisas. Então ele foi chamado pelo rei para poder organizar a fila. Como tudo faminto, com sede. Agora tem fartura de alimento. Mas ele falou: nem se Deus fizer a janela do céu, isso aconteceria. Que é a incredulidade, irmãos, deste homem não entre, não permaneça na nossa mente, no nosso coração. Que nós acreditemos cada vez mais no Deus a quem servimos. Deus das possibilidades. O Deus que joga por terra todo tipo de possibilidade. E segundo a palavra, aquele homem organizando assim o povo faminto, ele foi pisoteado. Morreu. Cumprindo o que o profeta falou: você vai ver, porém você não vai. Então são exemplos bíblicos que nos alertam e faz com que